Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Nesse vídeo nós vamos trabalhar com Power BI de uma apresentação de dados de um determinado mercado. Eu peguei esses dados aí totalmente fictício da inteligência artificial, peguei aí do Copilot. Uma base que aí tem a descrição, a data, na verdade é só de vendas de mercadorias, que a gente tem a data, tem os produtos, tem categoria desses produtos, os impostos, o valor total da venda, é, os impostos ICMS, PIS, COFINS e a categoria. A gente vai trabalhar com esses dados para fazer uma apresentação, um relatório de apresentação através de gráficos, através de dashboards através do Power BI. Bom, primeiramente a gente vai fazer o que? A gente vai importar esses dados aqui para dentro do Power BI. Então eu vou colocar aqui, na verdade é um arquivo em Excel, mas eu posso utilizar várias categorias de dados aqui. Eu vim aqui em obter dados, que tem várias categorias de importação de dados, SQL, o Azure, Amazon, IBM, o SharePoint, mas hoje dá até para importar XML, JSON, texto, CSV, mas a fonte de dados que eu tenho hoje ela está em Excel. Então vou vir aqui, pasta de trabalho do Excel, e vou vir em conectar. Eu deixei aqui na área de trabalho e está como base. Ele está conectando, está importando aqui, está integrando. Ele vai fazer uma pré-amostra aqui dos dados. Ele vai carregando aqui e pronto. Ele tem algumas tabelas, que é a base 1, que é essa base aqui que a gente vai trabalhar. Tem a planilha, que é a base, que é a mesma coisa, e a planilha 1 também, que ela está vazia. Então a gente vai trabalhar aqui com a base, que é a tabela. Tem a opção carregar. Carregar, a gente já vai importar esses dados aqui pro Power BI. E tem o transformar dados. Transformar dados, a gente consegue trabalhar, fazer uma pré-visualização. Ele vai abrir o Power Query aqui no Power BI. Ele está carregando aqui na minha outra tela. Já vou arrastar aí. Deixa eu arrastar. A gente consegue trabalhar e verificar se os dados estão ok, se algum dado não saiu quebrado, se o tipo do dado tá ok. Por exemplo, aqui é data, ele tá como data. Produto é texto, descrição do produto é texto, valor do produto numérico, a quantidade ok, valor total também numérico, imposto numérico, PIS, COFINS numérico e a categoria texto. Então aqui tá tudo ok, mas se a gente quiser alterar a categoria, a gente clica com o botão direito e alterar tipo. Aqui a gente consegue colocar como data, hora, texto, verdadeiro ou falso, binário, número decimal, número inteiro. Aqui a gente consegue escolher e alterar o tipo de data. Então beleza, para mim tá tudo ok. Vou clicar aqui, fechar e aplicar. Então isso aqui é a nossa tela de editor do Power Query, que também está disponível nas versões mais recentes aí do Excel. Eu vou colocar carregar, ele aparece aqui, ele vai aparecer aqui em dados. Aqui ele está ainda carregando. E ele vai mostrar aqui as opções que nós temos. Ele ainda está processando, não apareceu. Está carregando, base 1. Linhas carregadas. Ele vai aparecer aqui do lado direito, aqui na coluna dados.
Ó, aí apareceu aqui do lado, base 1. Quando eu clico aqui, expando, tem todas as informações. Categoria, COFINS, data, descrição do produto. Aqui ele está em ordem alfabética. Descrição do produto, ICMS, PIS, produto, quantidade, valor de produto e valor total. Então, maravilha. Eu vou fazer aqui duas apresentações. A primeira apresentação vai ser a análise. Produtos. A segunda apresentação vai ser análise faturamento. Então, maravilha. A análise dos produtos, eu vou fazer o seguinte, vou colocar aqui um filtro, o valor total aqui de quantidade de produtos, um gráfico de rosca e um gráfico de barra aqui do lado. Então, vou começar aqui com o filtro. Eu vou utilizar aqui segmentação de lista. E aqui eu quero a data. A data, ele está aqui. Ainda não aparece nenhuma informação porque eu não tenho nenhum produto. Da data, eu vou fazer o seguinte. Aqui, ele mostra aqui como que ele fica quebrado. Então, eu tenho aqui trimestre, eu tenho um ano, trimestre, mês e dia. O trimestre eu não quero a venda por trimestre, eu quero só do ano, mês e dia. Então já vou deixar aqui. Então se a gente abrir aqui, ele já data o ano inteiro. Nem o dia também eu não vou querer não. Então só quero os meses aqui. Maravilha. Eu vou querer também o valor total, que é um painelzinho que eu tenho aqui, que é esse cartão que ele vai dar a quantidade total para nós. Eu vou deixar ele aqui bem do lado. E eu vou deixar aqui um gráfico de rosca aqui embaixo e um gráfico de barras. O gráfico de barras eu vou querer esse cara aqui, ó. Gráfico de barras não, gráfico de colunas. Certo, não está apresentando nenhum dado ainda. O que eu vou fazer? Aqui a gente quer o que? A gente quer a quantidade total do produto. Então a quantidade que eu tenho aqui que foi vendida, na verdade eu não quero saber o volume financeiro, eu quero saber a quantidade que saiu de um determinado produto. Então vou colocar aqui a quantidade. Então aqui eu tenho a soma da quantidade. Então eu tenho um total de 375 produtos vendidos no ano inteiro aí. Deixa eu ajeitar aqui. E no gráfico de rosca, eu quero saber desses 375 produtos, quais foram a quantidade de produtos de categoria que foram mais vendidas, categorias de produtos que foram mais vendidas. Então você clicar aqui em cima do gráfico de rosca e vou selecionar aqui categoria. A categoria e vou selecionar a quantidade. E aqui a gente consegue verificar aqui a categoria, por exemplo, a categoria mais vendida aqui, que mais saiu, foi de produto perecível. Então, maravilha. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar o gráfico de barras, por exemplo, o produto perecível é o que mais saiu. E o gráfico de barras ele vai mostrar quais são esses produtos que estão dentro dessa categoria que mais saíram. Então, vou selecionar aqui. Vou selecionar o produto. Ainda não tem nada. E vou selecionar aqui a quantidade. Então a gente consegue verificar aqui que o produto que mais saiu, a princípio, é o detergente. Mas aqui está todas as categorias. Por exemplo, eu tenho a categoria aqui do produto perecível. Do produto perecível, o que mais vendeu foi a água mineral, o segundo iogurte
E o leite? Foram 131 produtos. Mas eu quero saber aqui o total que foi vendido em janeiro. Em janeiro foram 4 produtos. Deixa eu só limpar aqui. Aí aqui a gente vai trabalhando e vai analisando. Ó, por exemplo, em janeiro foram 18 produtos vendidos. Ah, outra coisa também, se eu quiser selecionar mais intervalo de mês, eu vou selecionar o gráfico e vou alterar o tipo do gráfico, tá? Do gráfico não, do filtro. Então eu vou clicar aqui em cima do filtro e vou mudar aqui a segmentação de dados. Se eu quiser selecionar, por exemplo, eu quero saber qual foi o primeiro trimestre. Se eu ficar clicando aqui, ele vai mudando, vai alterando de mês para mês. Mas se eu quiser selecionar mais meses, eu vou segurar o Ctrl e vou clicando. Por exemplo, no primeiro trimestre eu vendi 55 produtos. E ainda continua sendo a maior parte aqui um produto perecível. O segundo é limpeza doméstica. Limpeza doméstica aqui, o produto que mais saiu foi sabão de barra, desinfetante e detergente. Desinfetante e detergente saiu na mesma quantidade. E aqui eu tenho o amaciante e o sabão em pó, foram os produtos que menos saíram. A segunda categoria aqui, higiene pessoal. De higiene pessoal, o que mais saiu foi sabonete. Segundo, creme dental. E o terceiro aqui, o shampoo. Bom, pessoal, aqui a gente já consegue fazer uma pré-análise. Opa, acho que aqui eu não preciso disso. Então aqui a gente já consegue fazer uma análise e saber quais foram os produtos que mais saíram. Tá travando um pouco aqui. Então hoje os produtos que mais saem são os produtos perecíveis. Bom, aqui a gente fez análise de produtos. Daqui tem a questão de formatação. Se você quiser deixar mais pintado, aí a gente vai deixar para um outro vídeo. Aqui eu vou mostrar. Aqui eu estou mostrando a questão de funcionalidade, tá? Então, como que a gente consegue fazer uma apresentação e fazer uma análise de dados. Importação também, fazer importação, tratamento de dados e trabalhar com esses dados aqui e fazer algumas análises. Vamos falar um pouquinho agora de faturamento. Deixa eu pegar aqui meu rascunho que eu fiz. Agora a gente vai trabalhar com análise de faturamento. Eu vou criar aqui a data, a categoria. Eu vou deixar aqui uma tabela de linhas que vai ter o valor total de vendas, o ICMS, o PIS e o COFINS. Vou verificar se eles estão condizentes. Se a gente teve aumento de vendas e teve uma queda de imposto, a gente consegue analisar ou houve algum benefício de imposto ou algum imposto não foi apurado. Então aqui a gente já consegue criar um sinal de alerta. Aí a gente vai fazer o que? Até para questão de auditoria, controladoria. Então a gente verifica aqui, por exemplo, eu tive um aumento de faturamento, mas meus impostos se manteve, não acompanhou os impostos sobre faturamento, não acompanharam ou caíram, ou algum imposto não foi apurado, ou é algum benefício fiscal. Aí tem que analisar. Se for um benefício fiscal, ok. Se não foi um imposto apurado, é uma situação preocupante, quer dizer que a empresa não fez a apuração, não fez o devido recolhimento. Aí acaba fazendo o que? Sonegação, aí acaba até correndo risco, dependendo do caso aí, questão de sonegação de impostos aí através de algum erro de apuração de imposto. Mas assim, sem mais delongas, vamos fazer aqui o gráfico. E eu vou fazer outro gráfico aqui e verificar quais foram os produtos de maiores, de um gráfico de barras com maior faturamento. Então vou pegar aqui segmentação de lista, vou colocar a data, eu não quero trimestre, eu também não quero dia. E eu vou voltar para cá para a segmentação de dados para ficar o quadradinho, porque se a gente quiser selecionar um intervalo de tempo, para que a gente consegue selecionar. E eu vou colocar um outro aqui, segmentação de lista também. E segmentação de lista, eu vou colocar aqui a categoria.
E eu vou colocar aqui e eu vou alterar para segmentação de dados se eu quiser selecionar mais categorias e analisar essas categorias. E agora eu vou fazer aqui o gráfico. Esse gráfico aqui, gráfico de área empilhado. Deixa eu aumentar um pouquinho ele aqui. O que eu quero? Eu quero o valor total de vendas. Tá, aí aqui eu vou ter que acrescentar a data também. Vamos lá. Aqui eu vou ter que acrescentar, eu quero saber do ICMS. Eu vou querer saber do PIS. E cadê o COFINS? E o COFINS. Aí vamos supor de produto industrializado. Ó, a gente consegue verificar que as linhas dos impostos, que a linha do faturamento e a linha dos impostos, elas estão acompanhando. Deixa eu só alterar aqui. Opa, cliquei errado. Pronto. Deixa eu ver qual gráfico aqui fica mais legal. Pronto, esse gráfico aqui a gente consegue verificar direitinho o volume dos impostos. Esse daqui eu acho que também fica mais claro. Na verdade ele inverte. O faturamento fica aqui embaixo e os menores ficam em cima. Aqui a gente consegue até fazer análise e verificar, que aí fica mais próximo e mais fácil de analisar. Aqui a gente consegue verificar se os impostos acompanham, que ele faz o inverso. Os menores valores ficam em cima e os maiores embaixo. Mas aqui a gente consegue fazer uma análise e verificar se o volume de faturamento, se os impostos sobre o faturamento está acompanhando o volume de faturamento, é o que está ocorrendo aqui, ó. Pode ver que não tem nada divergente. Quando tem um aumento de faturamento, aumenta o volume de impostos. Quando diminui o faturamento, diminui o volume dos impostos. Então não está nada incondizente. Agora, quando a gente tem um aumento de imposto aqui e a linha de algum imposto caísse, a gente ia criar um sinal de alerta. Opa, eu tive um aumento de faturamento e paguei menos imposto. Foi algum benefício fiscal? Se for alguma questão de auditoria, a gente vai ter que documentar isso daí, fazer um material de trabalho para poder explicar. Falar assim, ó, tive um aumento de faturamento, tive uma queda dos meus tributos sobre impostos, mas porque em determinado tal saiu uma lei tal que me autorizou e me permitiu me beneficiar de um determinado imposto. Então aí a gente tem que documentar. Agora, se não tiver nenhuma lei, não tiver nenhum benefício, há uma probabilidade de algum imposto não ter sido apurado. Aí entra no sinal de alerta. Aí aqui eu vou selecionar nas categorias: bebida alcoólica, higiene pessoal, limpeza doméstica, promoção. Aí vamos supor, eu quero saber o primeiro trimestre, como que foi. Promoção não tive nada. Agora de alimentos industrializados, bebida alcoólica eu tive só um mês. Higiene pessoal. E eu tenho aqui a limpeza doméstica. Tá. Então maravilha, agora eu vou fazer uma análise de produtos. Vou fazer um gráfico de barras aqui, de colunas. Vou jogar aqui do lado. Aí eu não vou deixar assim, tá feio. Eu vou colocar mais. O objetivo do vídeo aqui é a funcionalidade do BI. Questão de formatação a gente vai deixar para outros vídeos, como deixar isso aqui legalzinho. A questão aqui é a funcionalidade de analisar dados.
Então aqui eu vou querer o que? Eu vou querer a data e eu vou querer aqui o produto mais vendido. E o valor total. Então, por exemplo, dos alimentos industrializados, o mais vendido que eu tive aqui foi o biscoito e o menor foi a farinha de milho e o segundo aqui macarrão. De bebida alcoólica foi a cerveja. De higiene pessoal, o mais vendido foi o sabonete. O segundo ali foi o shampoo junto com o creme dental. O menos vendido foi o papel higiênico. A gente tem a limpeza doméstica, detergente, o mais vendido, desinfetante junto com amaciante e depois logo o sabão de barra. Aqui ficou um espaço em branco. Eu posso acrescentar aqui o total do faturamento, né? Coloca aqui o valor total. Ó, R$ 351 vendido no ano inteiro. Aí, por exemplo, só de higiene, ó, de total eu tive R$ 2.000 de produtos vendidos. Tive aqui alimentos industrializados, bebida alcoólica, limpeza doméstica, higiene pessoal, análise, produto perecível e promoção. Bom, pessoal, aqui eu termino a análise, termino o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Aqui é só um princípio básico de análise de BI, de análise de dados através do BI. Das ferramentas aqui, algumas ferramentas principais que ele disponibiliza, importação de dados. Eu tô aqui no processo de aprendizagem. Também conforme for evoluindo aí meu processo de aprendizagem, eu vou trazendo mais vídeos, mais novidades para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até os próximos vídeos.